A conversa é com o casal Jacques Suede e Laura Neiva. Fazem filme, fazem teatro, fazem depois do... Boa noite, gente! Espero que estejam me ouvindo. Eu esqueci meu fone em casa, então espero que dê certo. Me contem aí se estão me ouvindo, está tudo certo, para eu começar a nossa conversa de hoje. Ah, beleza. Vamos lá. Adoro aqui, quando a gente faz reunião pelo Google Meet, aqui pelo Zoom, porque a gente pode ver a carinha das pessoas. Quando a gente faz live, eu fico me sentindo tão sozinha, eu fico, gente, será que tem alguém me vendo? Será que eu tô falando só pro celular? Então é bom saber que as pessoas realmente estão aqui. E o assunto de hoje é um assunto muito requisitado, que é gordura abdominal. Pois é. Muita gente tem essa dificuldade porque é uma gordura que demora mais a sair, entendeu? É danada. Então, normalmente, a pessoa demora a ver resultado nessa área e, por isso, fica aquela questão, será que eu não consigo perder barriga de jeito nenhum? O que está acontecendo? Tem algo diferente que eu preciso fazer? E hoje, então, eu vou contar 5 pontos que, para muitas pessoas, passam despercebidos, que a gente precisa ter essa atenção. E tudo isso sem passar fome, sem sofrer, sem ter que ficar horas na academia, tomando remédio para emagrecer, nada disso. Tudo na paz, de boa, tranquilo. E eu preparei, então, para vocês um material que eu vou enviar no final do encontro, dicas para acelerar o metabolismo. Então, fica comigo, porque vai valer a pena. Todo mundo que está aí no chat mandando boa noite, muito obrigada pela sua presença. Já começo te parabenizando por ter tirado esse tempinho para me ouvir, porque essa já é a primeira atitude que mostra que você está cuidando de você. Então, muito obrigada e parabéns também por estar aqui. Deixa eu colocar agora minha tela aqui. Peraí, não é isso, não é isso. Volta. Vamos começar pelo começo. Beleza. Me contem aí se estão vendo minha tela. Ah, consegui olhar pelo chat. Ok. Sim, 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 beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só aqui olhar pelo celular. Porque tem gente mandando mensagem. Calma aí, minha gente. Esse negócio é assim mesmo, gente. É uma dificuldade para entrar, mas depois que entra, funciona. Então, ok, todo mundo respondido. Bora lá então, minha gente. Como disse, o assunto de hoje é muito requisitado e eu chamo de encontro VIP porque são pessoas especiais que dedicaram um tempinho para estar aqui comigo e o assunto é como perder aquela gordura localizada que tanto incomoda. Seja você uma pessoa que está num processo de emagrecimento e precisa emagrecer muitos quilos ou uma pessoa
que vai precisar eliminar poucos quilinhos, aquela gordura realmente localizada, que vai ser a que mais incomoda. Então, independente disso, esse é o nosso objetivo de hoje. E aí, gente, pandemia, né? Pandemia, o aumento do excesso de peso na pandemia é algo muito expressivo, que eu tenho visto muito aqui no consultório. Então, pessoas que ganharam 15, 20 quilos mesmo, 20 quilos, muita gente fica assustada quando eu falo, e realmente parece muito e parece impossível, mas não é impossível, por incrível que pareça. Você que está alguns quilinhos acima hoje, facilmente esses 5 quilos podem se tornar 20. E por vários motivos, né? Pela ansiedade, pelo sedentarismo, então é algo muito expressivo. E outra coisa, mudança no hábito alimentar, né? Quem nunca comeu um docinho a mais, Nutella, cada pessoa que eu recebo me conta de algo diferente que mudou na rotina, né, de alimentação. Então, o consumo de doces e de carboidratos também aumentou significativamente nessa pandemia. E com isso veio também o excesso de peso. 52%, gente, pega isso, 52% dos brasileiros engordaram na quarentena. É muita gente. O excesso de peso, ele já era muito grande aqui no Brasil, realmente uma pandemia da obesidade, mas agora isso ficou mais intenso, né? Acelerou. Quem estava num processo de ganhar peso aos poucos, isso foi se intensificando. E outra coisa é em relação a ganho de peso. Então, não foram 2 quilinhos, não foi 1 quilinho. A média de ganho de peso do brasileiro foi de 6,5 quilos. Imagina, gente, 6,5 quilos por pessoa. Outra coisa que está sendo muito estudado é sobre vontades específicas. 48% das pessoas, né, desse estudo aqui em específico que eu estou falando, disseram ter vontade de comer algo diferente, mesmo não estando com fome. E normalmente esse algo diferente não vai ser uma maçã, não vai ser uma salada, não é? Vai ser um doce, um carboidrato, então aquele salgado do iFood. E aí está o problema, porque a gente tem, então, uma população que já caminhava para a obesidade e esse processo foi acelerado. Então, o mundo, ele já vivia uma pandemia de excesso de peso, e hoje no Brasil, a gente já está com 76%, gente. 76% da população brasileira está acima do peso. É muita gente. E isso só está aumentando. Mari, por que aconteceu isso? É o que eu chamo de combo pandemia. Juntou-se o sedentarismo, então tinha gente que fazia exercício físico, mas parou. Tinha gente que usou a pandemia como desculpa para não fazer exercício físico, né? Porque, não estou podendo, em casa é meio difícil, então não vou fazer. As pessoas se descuidaram completamente. Então, como veio muita informação ao mesmo tempo, muita ansiedade, preocupação de realmente sobrevivência, de se manter vivo e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, a alimentação, ela começou a ficar em segundo plano. Cuidado com o peso e com a saúde, não deveria, mas começou a ficar em segundo plano. As pessoas se descuidaram completamente. Outra coisa, os aplicativos de comida, eles já estavam muito famosos, mas com a pandemia, eles reinaram, gente. O aumento do lucro de comidas, fast foods, é intenso. É um negócio, assim, gigantesco. Então, a compra desses alimentos começou a ser muito maior. Outra coisa, a ansiedade tomou conta. Quem era ansiosa, essa ansiedade triplicou. Quem não era, começou a ser. E a rotina, que muitas pessoas já estavam organizada, começou a se desorganizar, virou uma bagunça. Muita gente hoje em dia me fala assim, Mari, nem rotina eu tenho, minha filha. Não adianta nem perguntar, porque rotina é uma coisa que não existe para mim. Porque a pessoa fica em casa, e aí ela tem que trabalhar em casa,
Às vezes tem gente que cada dia fica em casa ou fica no trabalho, e aí tem as crianças que estão no estudo online, e aí você tem que dar uma atenção também. E mais pessoas em casa gera mais brigas também, porque é mais gente junta, enfim, é uma confusão comum. E como lidar com isso é o que eu vou te contar hoje. Como eu disse, o resultado ele começou aos poucos. Então, é aquela pessoa que ganhou 2 quilos, 6 quilos, 8 quilos, e hoje já são 10 quilos a mais, em alguns casos, 20 quilos a mais. É o que eu sempre falo, nada está tão ruim que não possa piorar, infelizmente. E o objetivo de emagrecer, como eu disse, começou a se tornar irrelevante. Hoje em dia, a gente já sabe que cuidar do seu peso é estar se protegendo contra o Covid, né? Porque pessoas acima do peso têm complicações muito mais intensas, mas, de certa forma, acabou ficando em segundo plano, sim. E quando a gente fala de emagrecimento feminino, a gente sabe que o maior incômodo é a gordura localizada. E, normalmente, o que mais incomoda é a gordura abdominal, não é só a gordura do quadril, do braço. A que ganha disparada é a gordura da barriga. É um incômodo muito comum, porque é um incômodo que leva em consideração questão estética, né? Então, isso começa a incomodar, começa a atrapalhar, por exemplo, roupas, começa a te impedir de, por exemplo, ir à praia, né, quando era possível, piscina, a pessoa deixa de frequentar esses locais, deixa de usar biquíni, quando vai, tem que ficar se escondendo, quando vai tirar foto, sempre tem que pedir alguém para ficar na frente, para esconder a barriga, marca na roupa, você tem que começar a escolher roupas pensando nisso e não pensando no seu estilo, no que você gosta, mas como esconder essas gordurinhas extras. E o mais importante, né, que é todo o impacto que a gordura abdominal tem na sua saúde. E aí surgem algumas soluções. Que soluções? Aí você vai procurar, né? Porque eu quero acabar com a minha gordura localizada. O que eu vou tentar? Coisas que eu escuto muito por aqui no consultório. Gel redutor, né, que você passa ali para fazer uma massagem, a própria massagem redutora que você vai num profissional, remédio para emagrecer, porque normalmente a pessoa fecha a boca, faz uma dieta, mas não vê o resultado ali naquele local, então a pessoa vai tomar um remédio para emagrecer, para ver se percebe esse resultado mais rápido. Dietas muito restritivas, então a pessoa pensa assim, gente, eu estou com uma alimentação saudável, estou fazendo exercício físico, mas não perco essa gordura da barriga. Então, preciso de algo ainda mais restritivo. Então, ela fecha ainda mais a boca, passa mais fome. Exercício localizado. Então, é a mulher que fica ali dedicada a fazer abdominais, por exemplo. Cinta modeladora, gente. Cinta é um negócio que faz a pessoa sofrer, mas conheço muitas pessoas que ainda investem muito dinheiro em cintas modeladoras, sofrem e, infelizmente, o resultado ele é momentâneo, né? Não dá para contar com essas soluções. Qual que é o problema dessas soluções, Mari? Eu trouxe aqui o motivo de por que não funciona em relação aos procedimentos estéticos, mas serve para todos os outros, tá? Por que não funciona só fazer o procedimento estético? Que tipo de procedimento estético? Criolipólise, lipoenzimática, né? Eu fiz até uma live semana passada falando sobre isso, e são procedimentos que funcionam, mas isoladamente eles não vão funcionar, porque a lipólise, que é a quebra de gordura corporal do nosso corpo, ela só acontece quando você está em déficit calórico, ou seja, quando você está gastando muita energia, mas está consumindo pouco, e aí seu cérebro pensa, seu corpo pensa, preciso de energia. Onde que eu vou tirar essa energia? Ah, eu tenho um depósito de gordura aqui. E aí ele vai fazer essa lipólise, que é a quebra da gordura. O procedimento estético, ele imita essa situação. Então, ele vai lá e quebra a célula de gordura. E aí a gordura é liberada. Porém, essa gordura tem que ser utilizada pelo seu corpo. Se ela for simplesmente quebrada e pronto, você não está fazendo exercício físico, você não está tendo uma alimentação saudável, ou seja, não vai estar em déficit calórico, com certeza não vai ter o resultado que você gostaria, porque essa gordura, ela volta para aquele local. Depois de um tempo que ela foi quebrada
liberou aquilo tudo ali na sua corrente sanguínea e não foi utilizada, ela vai voltando e vai se depositando novamente. E aí começa até a ser mais preocupante, porque não quer dizer que você tirou a gordura da barriga e não usou, que ela vai voltar para a barriga. Não, ela pode, por exemplo, se acumular numa artéria e formar uma aterosclerose, que é o que leva a infarto, por exemplo. Então, além de não ajudar, vai piorar a situação dessa pessoa. Então, procedimentos estéticos isoladamente não funcionam, assim como todas essas coisas. Sabe por que não funciona, gente? Resumindo, porque ignoram a raiz do seu problema. Então, todas essas soluções não funcionam por isso, porque elas ignoram a raiz do problema. Sempre que eu falo de emagrecimento, eu gosto de lembrar do iceberg. Iceberg, aquele negócio do Titanic, lembra lá? Iceberg, a gente olha para ele e vê a ponta do iceberg, mas lá para baixo ele é gigante e a gente não vê nada disso. Então, quando você pensa em perder barriga, você faz uma dieta, faz um exercício físico e pensa, gente, não está adiantando, eu não consigo perder barriga. O que está por trás disso que você não está prestando atenção? Vários detalhes. Por exemplo, o seu intestino que não está legal, talvez você tenha uma desbiose, talvez você precisa cuidar melhor do seu intestino. Talvez você tenha alguma disfunção hormonal, e eu vou falar disso. Como que você vai olhar o seu exame para identificar isso? Talvez você tenha uma resistência à insulina. Também vou mostrar como você vai identificar essa resistência à insulina. Talvez o seu biotipo corporal ele não está sendo considerado, e quando ele não é considerado, as coisas não funcionam. Talvez você é uma pessoa que está na menopausa ou na perimenopausa, que é aquele período antes de realmente estar na menopausa. Talvez você é uma pessoa muito estressada e ansiosa e não tem jeito. Pessoa estressada e ansiosa pode ter certeza que vai aumentar o acúmulo de gordura na região abdominal. Talvez você é uma pessoa que tem um sono péssimo, que acorda cansada, como se nem tivesse dormido. Isso também aumenta. Ou você é uma pessoa que não faz exercício físico, ou então faz um exercício físico, mas de uma intensidade muito baixa, e a gente pode aumentar isso. Ou você é uma pessoa que tem um consumo exagerado de carboidrato. E se você está acima do peso, aposte nisso. Provavelmente você precisa reduzir o seu consumo de carboidrato. Ah, Mari, você está dizendo então que eu tenho que fazer low carb, que eu tenho que cortar o carboidrato? Não, porque se uma pessoa está acima do peso, ela provavelmente está consumindo mais carboidrato do que deveria e, consequentemente, menos proteína. A gente precisa fazer o caminho contrário. A gente vai reduzir o consumo de carboidrato da sua rotina e aumentar o consumo de proteína. Isso vai ajudar no seu metabolismo, na sua saciedade e, consequentemente, até mesmo perder barriga. E vou falar como que vai funcionar tudo isso, tá bom? E aí, agora eu trouxe os 5 passos pouco conhecidos para perder barriga sem precisar sofrer. Primeira coisa que a gente vai colocar como obrigatório, não tem jeito, se quer perder barriga, se está incomodando a gordura localizada, esse aqui não tem como fugir, eu sempre falo dele, que é o exercício físico. E identificar se o metabolismo está lento. Quem nunca sofreu com o metabolismo lento? Muita gente me fala, Mari, o meu metabolismo é lento. Como saber se o metabolismo realmente é lento? Ou se às vezes a pessoa não está usando aquilo ali como uma desculpa. Então, se você é uma pessoa que se esforça, mas não tem resultado, se você tem a sensação que tudo que você come te engorda, tem gente que me fala assim, eu como alface e eu engordo, você não está entendendo. Se você é uma pessoa que demora para emagrecer, sofre para emagrecer, mas para engordar é assim, ó, rapidinho o peso volta. Ou então, parece que com o passar dos anos está ficando mais difícil. Antes, né, quando nos seus 18 anos, nos seus 20 anos, você conseguia emagrecer rápido. Agora é um sofrimento gigante. Se você se identifica em algum desses pontos, provavelmente a gente pode fazer algo para melhorar o seu metabolismo. Provavelmente a gente pode mudar algo na sua rotina para melhorar o seu metabolismo. E como eu estava dizendo, sedentarismo é o primeiro ponto. Ou, se você já faz exercício físico, intensificar esse exercício. Se você está sedentária, gente, há muito tempo, se você é uma pessoa sedentária da vida,
com certeza você perdeu muita massa muscular. E aí não tem jeito. É certeza que o seu metabolismo está sofrendo, que ele está lento. É mais do que esperado isso, né? Porque se o corpo ele não está em movimento, ele entra em economia de energia. Ele não vai gastar essa energia. Então, se você está sedentário há muito tempo, saiba que o seu metabolismo provavelmente está precisando de ajuda. E aí, o legal da gente entender isso, que muita gente fala assim, mas que coisa, tem que fazer exercício físico, mas isso tem um lado positivo, porque é uma coisa comportamental, que está sobre o seu controle. Então, você consegue mudar isso tudo e se tornar uma pessoa mais ativa. Diferente de quando você tem, por exemplo, uma disfunção hormonal, que às vezes você nem sabe, e para mudar vai precisar de outros fatores. Então, quando é algo totalmente comportamental, você tem controle sobre isso, faça, tá? Faça porque o que a gente tem sob o controle é o que a gente tem que apostar todas as nossas fichas. Então, exercício físico. E aí a pessoa me fala assim, tá bom, Mari, já estou fazendo, mas na barriga eu não vejo resultado. E eu gosto de dar um exemplo, que é esse desenho que eu coloquei aí. Vamos imaginar que o seu corpo, ele é como se fosse várias caixas d'água. Então, imagina que o seu corpo são várias caixas que estão cheias de água e alguns locais vão estar mais cheios, por exemplo, na região do abdômen, no quadril. Em alguns outros locais, essa caixa vai estar mais vazia, por exemplo, no braço, na perna. Beleza, imagina que é assim que funciona. Você vai começar a emagrecer e aí você vai abrir a torneirinha de cada uma dessas caixas. Com o tempo, elas vão perder a água, perder a gordura do mesmo jeito, da mesma velocidade. Porém, imagina qual você acha que vai demorar mais a esvaziar por completo. Provavelmente a que está mais cheia, né? A que está mais vazia, você vai perder rapidinho, vai embora, você já vê o resultado. Ficou vazia aquela caixa. Aquele local, aquela caixa d'água que está cheia de água, vai demorar mais tempo para a gente ver o resultado. E é exatamente isso que acontece. É por isso que você demora a ver resultado em locais que tem um acúmulo maior de gordura, como o abdômen e o quadril. Então, não é simplesmente porque o seu metabolismo não ajuda, mas tem essa questão também. É um local onde tem maior acúmulo de gordura, consequentemente, vai demorar mais para você ver esse resultado. Sobre exercício físico, agora fique atenta porque vem aí a solução. É muito comum as mulheres focarem totalmente em exercícios aeróbicos. Aquele exercício que é de andar, correr, bike, caminhada. E não é o problema, né? Esses são bons exercícios. O problema é que a pessoa negligencia totalmente os exercícios de força. Quem nunca fugiu da musculação, né, gente? Eu sempre... A maioria das pessoas não gosta. E aí, a gente foge daquilo, igual o diabo foge daquilo que a gente não quer ver, porque o sofrimento é muito grande, a gente não gosta da academia. E aí, a gente foca totalmente no aeróbico. Não é uma coisa ruim, mas se você faz o treino de força junto, o resultado vai ser muito melhor. O treino de força, ele precisa ser a base do emagrecimento. Ele vai ajudar a manter a sua massa muscular, com isso, vai melhorar o seu metabolismo, ele vai ajudar no aspecto do seu corpo. Então, você prefere o quê? Emagrecer flácida, com flacidez, ou mantendo ali a forma que a gente quer, ficar com a cintura fina, a barriga também, vai perder barriga, mas não vai ficar flácida. É nisso que o exercício entra. E quando você foca no parâmetro errado, ou seja, só faz exercício aeróbico, favorece também uma composição corporal não tão legal. Então, você vai começar a ter um percentual de gordura muito alto e uma massa muscular baixa, porque você faz exercícios físicos que não estimulam o ganho de massa muscular. E para quebrar esse ciclo vicioso, você precisa focar, então, nos exercícios certos e incluir o treino de força na sua estratégia de exercício físico. Além, claro, da alimentação, que é o que a gente vai falar mais para frente. Mari, então quer dizer que eu tenho que ir para a academia fazer musculação? Não precisa ser a musculação tradicional, tá? Você pode fazer treinos de forças de vários jeitos, e aí, com certeza, um educador físico vai conseguir te ajudar da melhor forma possível.
Um exemplo é no meu programa de emagrecimento, a gente tem a Ana Raquel é personal, e ela dá os treinos de força em casa. Você faz em casa os treinos de força, com o que você tem em casa, nem precisa ter aparelho diferente, e o resultado é muito legal, porque é uma pessoa que vai conseguir, inclusive, dependendo da pessoa, ganhar massa muscular nesse processo de emagrecimento, o que é muito interessante. E não é na academia, não precisa ficar lá puxando o peso da academia. Então, não necessariamente precisa ser a musculação, mas você precisa sim do seu treino de força. Aceita isso, porque é a verdade. Segunda coisa que você precisa observar, que talvez é um erro que você está cometendo e que não está te deixando ter resultado, que é o que eu chamo de efeito Uber. Alguém já ouviu falar do efeito Uber? O que é esse efeito Uber? Eu chamo de efeito Uber porque é o seguinte, assim que eu comecei a trabalhar só no consultório, né? Antes eu trabalhava em outras cidades. E aí, quando eu comecei a trabalhar só no consultório, eu não queria mais dirigir, estava cansada de dirigir, falei, vou de Uber. E aí eu olhei o preço, gente, R$6, tem dia que era R$4. Falei, que maravilha! Fui de Uber, a vida... Não, fui, assim, ó, só fui, entendeu? Não pensei em mais nada. Fui jogando no cartão. E aí, de pouquinho em pouquinho, no final do mês, aquele negócio começou a me assustar. Porque, de pouquinho em pouquinho, a fatura do cartão estava totalmente comprometida pelo Uber. Então, é isso que eu chamo de efeito Uber. É de pouquinho em pouquinho, essas pequenas coisas vão se somando e aí, no final, o resultado tende a não te agradar. Estou falando de exceções. Sabe aquela pessoa que fica o dia inteiro? Ai, mas é só um pedacinho de queijo. Ai, mas é só um pedacinho de bolo. Mas é só um pastelzinho. Tem tanto tempo que eu não como pastel. Ai, mas é só o churros hoje. E assim vai. É uma pessoa que a gente fala até no diminutivo, né? Quando a gente quer nos justificar de comer esse alimento, a gente fala no diminutivo, mas é só um pedacinho, é só um queijinho, é só um pedacinho de bolo. E essas exceções, elas vão se somando. E não é porque está pequenininho, né? Não é porque está em pedaços menores que vai ter menos caloria, né? Não é porque está cortado que vai ter menos caloria, não. O problema não é essa exceção, mas pizza toda sexta-feira, hambúrguer toda quarta-feira, não é uma exceção. Ah, Mari, mas é só no final de semana. Final de semana não é exceção. A gente tem final de semana toda semana. Então, ter consciência disso muda o jogo. Porque se você controla as suas exceções, você vai ter um resultado bem mais rápido. E como que eu faço, então, para saber se eu estou tendo um excesso de exceções? Se eu estou exagerando nas minhas exceções? É você conseguir identificar isso na rotina. O que ajuda muito é fazer anotações do que você está comendo. Muita gente já tem preguiça, eu tenho certeza que assim que eu falo para você anotar o que você come todos os dias, já surge uma vozinha aí e fala para você, ai, que preguiça, aí isso não vai funcionar, aí isso eu não vou fazer não. E, gente, isso aqui não é entretenimento, isso aqui é informação, então não adianta você ficar aqui só me ouvindo e depois não agir. Então, cuidado com essa voz da sua cabeça, tá? Sim, faz muita diferença anotar ou tirar foto das suas refeições, para no final daquela semana você perceber quais foram os erros que você cometeu na sua alimentação. Por exemplo, um grande número de exceções talvez pode ser o que está te impedindo de perder essa gordura localizada. E você acha que você precisa fazer algo muito mirabolante, gastar muito dinheiro, fazer não sei o que mais, mas são as exceções que estão te atrapalhando. E por mais que você tenha, talvez, aí junto, um problema hormonal, essa questão comportamental, ela anda junto. Então, não adianta eu vir falar aqui para você como descobrir se você tem um problema na tireoide, se você não resolver essa questão comportamental. Então, isso você precisa ter noção de que precisa ser feito. E quando eu falo de anotar ou de tirar foto, não é para você controlar a quantidade, mas no primeiro momento é para você simplesmente ter consciência, ter clareza. Ah, Mari, mas isso aí não emagrece. Quando você vai anotar que você comeu um pote de castanha à tarde, você vai se questionar. Lá no fundo vai falar assim, gente, mas por que eu comi um pote de castanha?
Gente, mas por que eu comi o biscoito recheado do meu filho? Por quê? Você começa a se questionar e provavelmente da próxima vez você vai pensar em fazer diferente. Ou até mesmo antes de comer, você faz diferente, porque você pensa, nossa, eu vou ter que anotar isso, eu não quero anotar que eu comi esse pote todo de castanha, então não. Eu trouxe aqui alguns erros muito comuns e você vai perceber se você faz algum deles. Alguma coisa que você acredita. Talvez você acredita nisso e essa é uma crença que está te atrapalhando. Primeiro erro muito comum, comer de 3 horas, de 3 em 3 horas, porque você acha que isso vai acelerar o metabolismo, né? Também é algo que a gente acreditava muito antes. Hoje em dia a gente já sabe que não é assim, que comer de 3 em 3 horas não acelera o seu metabolismo e que, na verdade, o ideal é você comer quando você tiver fome. Mari, eu não sinto fome. Eu posso passar o dia inteiro que eu não percebo fome no meu corpo. Se você é uma pessoa que vem de um histórico de dietas há muito tempo, você inicialmente vai ter uma dificuldade de perceber essa fome. Então, você precisa ficar mais atenta, tá? Não quer dizer que você é proibida de comer de 3 em 3 horas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que naturalmente tenho fome de 3 em 3 horas. Não é um problema. Eu estou comendo porque realmente eu estou com fome, não estou marcando no relógio. Outro erro muito comum, comer uma fruta isolada. Tipo assim, meio da tarde eu vou fazer um lanchinho, é uma fruta. Meio da manhã eu vou fazer um lanchinho, aí eu quero uma fruta. Porque parece ser a solução, né? Porque parece ser o mais saudável, realmente é saudável. Mas se a gente for considerar o seu dia todinho, aquele momento em que você vai comer só uma fruta vai refletir depois em um momento que você vai ter muita fome e não vai se controlar. E aí vem a fome do final do dia. Então, não coma a fruta sozinha, tenha um acompanhamento. Outro erro, trocar o pão pela tapioca e achar que está abalando e exagerar na tapioca. Não adianta, gente. É carboidrato do mesmo jeito. Então, precisa ter o controle, precisa saber fazer a combinação com essa tapioca, senão vai dar ruim. Outra coisa, azeite. Azeite é saudável? É, mas eu vejo muita gente que rega a salada com azeite. Mari, tem uma quantidade ideal de azeite que eu posso utilizar na minha salada? Seria por volta, gente, de 8 ml, mais ou menos, entendeu? É um negocinho assim. Ah, mas ninguém vai ficar medindo. Coloca um fiozinho e pronto. Cuidado com o excesso. Se a salada tá boiando no azeite, tá errado, tá? Não, o excesso de azeite não vai ser legal. Outra coisa, granola. Granola é saudável? É saudável. Mas o problema é que a gente tem uma tendência, né, de comprar granola, e quando a gente compra principalmente no supermercado, ela costuma vir adoçada. Então, a pessoa, ela passa ali a consumir granola na rotina, mas, na verdade, ela está incluindo uma fonte de açúcar, de calorias a mais na alimentação. Fique atenta a esses alimentos. E alimentos também, produtos light e diet, porque a gente vê ali light, diet, já pensou, é mais saudável. Fui escolher um iogurte, tinha um iogurte normal e um iogurte light. Esse aqui falou que era diet, parece que é melhor. E muitas vezes não é. Na maioria das vezes, o light e o diet não compensa para quem está no processo de emagrecimento. Outra coisa, arroz integral. Achar que você pode comer mais porque o arroz é integral. Ele também tem calorias, ele também tem carboidrato. O que ele tem de diferente é a quantidade a mais de fibra, que te dá mais saciedade, mas não quer dizer que você vai exagerar nesse arroz integral, entendeu? Da mesma forma que você tem que ter controle da quantidade do arroz branco, do integral também. Outra coisa, beliscos. Falando de beliscos, gente, no geral, beliscar o dia inteiro. Aquela pessoa que fica o dia inteiro, cada hora comendo uma coisinha. Qual que é o problema de beliscar? Que o seu corpo entende que toda hora ele está recebendo energia. Se ele está recebendo toda hora energia, por que ele vai pegar a gordura lá do depósito dele, ter esse trabalho todo? Se ele sabe que ele vai daqui a pouquinho receber mais. Então, beliscar também é algo que atrapalha muito a perda de gordura como um todo, mas principalmente a gordura localizada. Outra coisa que eu vejo muito, salada. Ou tem gente que não come salada de jeito nenhum, ou tem gente que come, mas é muito pouquinho assim, só para enfeitar o prato, só para falar que está comendo. Ou tem pessoas que comem salada, mas é sempre a mesma salada todos os dias, alface e tomate.
Então, precisamos variar. Mari, quer dizer então que a alface e tomate é ruim? Não, são legais, mas a gente precisa de variedade. Tem muitos nutrientes que são coadjuvantes do processo de emagrecimento e a gente só encontra nas verduras, nas frutas, nos legumes. Por isso que a variedade faz toda a diferença. Eu tenho essa lista aqui, ela é uma lista extensa. Vocês acham que é só isso aqui? Não, tem mais, são muitos erros. E o bom desses erros aqui é que são erros que você está cometendo tentando acertar, tá? Saiba disso, fique em paz, porque você está tentando acertar. Tem outras pessoas que nem estão tentando acertar, estão cometendo outros erros piores ainda. Mas, mesmo assim, a gente pode corrigir esses erros. E aí, como eu disse, eu tenho uma lista gigante desses erros e eu vou enviar para vocês no final. Fica até o final para saber como receber. Eu vou te mostrar, vou te entregar essa lista para você identificar erros da sua rotina. Porque talvez você é a pessoa que está comendo queijo Minas achando que é o melhor queijo para emagrecer e a gente poderia escolher outro. Tá? Tem tudo isso lá nessa lista que eu vou te passar, porque senão aqui só falando de erros, gente, é muita coisa. Outro ponto é o ponto que acho que é assim que mais passa despercebido pelas pessoas e que a gente só vai descobrir fazendo exames. Então, o primeiro passo é fazer exames da tireoide e do metabolismo da sua glicose. São duas questões, dois pontos aí hormonais que precisam ser avaliados. Vamos falar primeiro do metabolismo da glicose, que tem uma relação com a insulina. Então, normalmente, né, a pessoa pensa que o exame mais importante da glicose é a glicemia em jejum, a glicose em jejum. E ela não é o mais importante. Na verdade, ela pode até acabar atrapalhando, sabe por quê? Porque a pessoa vai lá, faz o examezinho dela, vê a glicemia em jejum, ok, e fala, não, beleza, tô de boa, não vou ter diabetes, tô tranquilona. Mas a sua insulina pode estar alterada. Então, às vezes o seu pâncreas está tendo que trabalhar a mais para conseguir dar conta do tanto de carboidrato que está chegando aí dentro desse seu corpo. Então, ele vai trabalhando a mais e ele começa a produzir mais insulina para dar conta disso. E aí, enquanto isso, a sua glicose em jejum está tranquila, porque o pâncreas está lá se empenhando a todo vapor, produzindo muita insulina. Por isso que um dos exames mais importantes é a insulina em jejum. Sempre que você for no médico e ele passar exames para você e não tiver insulina em jejum, você fala, você poderia fazer insulina em jejum, por favor? Porque é a partir dele que a gente vai conseguir identificar, por exemplo, o início de uma resistência à insulina, que é o início de um pré-diabetes. A gente vai pensar muito além, entendeu? Quando a pessoa tem uma glicose em jejum, uma glicemia em jejum alterada, é porque a situação já está feia há muito tempo. É porque o pâncreas dessa pessoa já está há muito tempo sofrendo para dar conta disso. Então, fazer esse exame é muito importante. Outra coisa, é um cálculo que a gente faz, na verdade, né? Nem precisa ser o exame em si, é um cálculo que chama ROMA-IR. E esse cálculo a gente faz normalmente quando a pessoa faz o exame de insulina em jejum, já vem esse cálculo embaixo, que é esse cálculo que chama ROMA-IR, e ele precisa estar abaixo de 1. Quando ele está acima de 1, já é um sinal de resistência à insulina, ou seja, seu corpo está produzindo mais insulina do que deveria, seu pâncreas está sobrecarregado, e se isso continuar por um bom tempo, você pode desenvolver, por exemplo, diabetes. E aí, é nesse momento que observar o seu biotipo faz toda a diferença. Se você é uma pessoa que tem o biotipo que eu chamo de azeitona no palito, fique atenta e pesquise, faça esses exames. Se tem muito tempo que você fez, vá atrás disso. Mari, o que é isso? É isso aqui, ó. Eu até postei nas redes sociais outro dia. A gente tem biotipos diferentes. O primeiro biotipo é esse aí, onde a mulher vai acumular mais gordura na região do quadril. É o que a gente chama de biotipo pera, né? A cintura é mais fina, mas o quadril acumula bastante gordura. Outro tipo muito comum é o biotipo maçã, onde a pessoa acumula
gordura na região abdominal, mas no quadril ali também tem um certo acúmulo, né? Uma quantidade interessante também, significativa de gordura. Então, é mais assim, espalhado, vamos dizer. Não tá nem só no quadril, nem só na barriga. Tá ali no meio termo. E o último, que é o azeitona no palito. É aquela pessoa que acumula gordura na região abdominal e os braços e as pernas continuam finos, né? Aquela pessoa que engrossa a perna também, a coxa, por exemplo. É só na barriga. Seja aquela barriga que vai ficar estufada, aquela barriga dura, ou uma barriga mais flácida, mais mole. Independente disso, se você tem esse acúmulo de gordura na região abdominal, faça esse exame, porque é algo muito comum. Gente, resistência à insulina é muito comum. Quando eu recebo a pessoa acima do peso há muito tempo, com uma circunferência de abdômen muito aumentada, eu normalmente já começo, antes de ter o exame, a fazer as mudanças na alimentação dessa pessoa para tratar essa resistência à insulina. Que eu sei que é quase 90% de certeza que vai ter uma resistência à insulina ali por trás disso. Mari, e qual que é o problema? Por que que isso atrapalha? Primeiro, a insulina, essa insulina alterada, ela vai trabalhar várias coisas. Você é uma pessoa que vai se perceber mais inchada, então você incha com facilidade. Na época da TPM, a sua alteração de peso, ela é muito intensa. Então, é normal aumentar um pouco o peso na TPM, mas se seu peso altera muito, fique atenta. Se você tem muita vontade de doce, muita vontade de carboidrato, também é um problema. Por quê? Como a pessoa tem resistência à insulina, essa insulina não está trabalhando direito. Se essa insulina não está trabalhando direito, quer dizer que tem muita glicose na corrente sanguínea. A glicose está circulando na corrente sanguínea e não está dentro da célula, que é onde ela deveria estar. Se a glicose está na corrente sanguínea, o corpo entende assim, essa pessoa não comeu, gente, porque não tem glicose aqui dentro dessa célula, precisamos de mais. Então, vem a vontade de doce e de carboidrato sempre. É aquela vontade que você não consegue controlar. Realmente é difícil. E aí, você pensa assim, mas eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter foco, porque eu quero emagrecer, eu sou adulta. E às vezes, você realmente tem tudo isso, mas é uma questão que vai além, é uma questão metabólica, hormonal. Então, enquanto isso não for resolvido, dificilmente você vai conseguir controlar essa vontade de doce, de carboidrato. E quando falo doce e carboidrato, entenda aqui doce e também alimentos salgados. O pão, o macarrão, tudo isso também é carboidrato. A pizza também, entendeu? E é uma pessoa que vai ter muita facilidade para engordar. A pessoa que tem resistência à insulina, para ela emagrecer, é um sofrimento. Dificilmente, na verdade, ela consegue emagrecer significativamente. Se você não controla a sua resistência à insulina, dificilmente você vai conseguir perder essa gordura localizada. E é difícil para emagrecer, mas é muito fácil para engordar. Porque a insulina, ela é um hormônio anabólico. O que é isso, Mário? Se a insulina está aumentada, se o seu pâncreas está produzindo muita insulina, a insulina é um hormônio que estimula o acúmulo de gordura, que é o que a gente não quer. Então, muito cuidado se você está percebendo, né, sinais como esse, é a sua hora de fazer um exame. Se tem muito tempo que não faz exame, chegou a hora. E outra coisa que precisamos investigar, tireoide. A tireoide é uma glândula que fica localizada aqui no pescoço. E essa glândula, muita gente fala assim, meu problema é porque eu tenho tireoide. Não, tireoide todo mundo tem. O problema não é a tireoide, o problema é a disfunção dessa tireoide. A tireoide, ela produz dois hormônios, o T3 e o T4, que você já deve ter feito exame alguma vez na vida que pediu lá esses dois hormônios. E esses hormônios, eles são tão importantes, para você ter uma noção, todas as células do nosso corpo têm receptor para esses hormônios da tireoide. Então, são hormônios que mexem em tudo do seu corpo, entendeu? Mas, principalmente, em relação ao seu metabolismo, a acelerar o seu metabolismo, a queimar gordura corporal, é essa a principal função deles. Quando a tireoide não está funcionando tão bem assim, a produção desses hormônios vai abaixando. E aí é quando você faz o seu exame de sangue e esses níveis desses hormônios estão abaixo do que deveria.
Então, é um ponto importante de se analisar. Outra coisa, que é um ponto de alerta, vai ser aquela pessoa que ainda não tem um problema na tireoide, mas essa é uma pessoa que a tireoide já está começando a falhar, entendeu? O negócio já está dando ruim. Que é um outro exame, que talvez você também já tenha feito na vida, que é o TSH. O TSH, ele estimula a tireoide. Então, quando a tireoide está mais para lá do que para cá, não está funcionando tão bem, o TSH vai aumentando. Então, se você faz o exame de sangue e o T3 e o T4 estão ok, mas o TSH está um pouquinho aumentado, já é hora de abrir o olho e procurar saber como que a gente pode tratar dessa tireoide. O que fazer, Mari? O que fazer se eu tenho resistência à insulina, se eu sou uma pessoa que tenho também problema na tireoide, como mudar isso? Alimentação saudável, exercício físico, né, como vocês já sabem, mas também tem alguns nutrientes que são coadjuvantes desse processo. Por exemplo, para formar esses hormônios que eu falei, o T3 e o T4, precisa ter uma quantidade excelente de zinco, selênio, cromo, manganês, uns negócios assim, gente. Que você pensa, gente, eu nunca pensei na minha vida em consumir manganês. Pois é, são micronutrientes que estão nesses alimentos que nutricionista insiste que as pessoas comem, frutas, verduras e legumes. Vitamina D é uma coisa que muita gente hoje em dia tem deficiência e sem um nível ótimo de vitamina D, a tireoide não funciona bem. Às vezes é uma pessoa que vai até tomar remédio, vai tomar um hormônio, mas esse hormônio não vai funcionar tão bem, porque não tem vitamina D. E aí, quando você faz o exame de vitamina D, ele vai falar assim, olha, você precisa ter no mínimo 30 ali de vitamina D. Precisa ter 20 de vitamina D. Beleza, mas para emagrecimento, para facilitar a sua perda de peso, esse número varia de 45 a 60. Ou seja, se você tem uma deficiência de vitamina D, saiba que isso está influenciando demais a sua perda de peso. Então, também é um exame muito importante para a gente fazer. E outra coisa que ajuda muito a mudar, principalmente a resistência à insulina, é o ômega 3. Você já deve ter ouvido falar muito de ômega 3. O ômega 3 a gente encontra tanto a suplementação, que são as cápsulas de ômega 3, quanto em alimentos, né? A gente também encontra isso. E aí, você pode estar pensando, Mari, mas como é que eu vou saber onde que eu vou achar esses alimentos que tem tudo isso, né? Uma coisa muito difícil. Calma, você não precisa saber, porque eu estudei para você, entendeu? Eu estudei e vou passar para você, claro, onde você vai achar esses alimentos, como incluir isso na sua alimentação, qual o melhor horário, qual a melhor combinação. Então, quando a gente pega uma dieta pronta da internet, do Instagram, nada disso vai ser pensado, porque a pessoa está pensando em cortar calorias e cortar carboidrato. Essa pessoa não está pensando que você tem um biotipo tal, que talvez você vai ter resistência à insulina e que talvez a gente precisa ter uma preocupação a mais com o selênio e por isso precisa ter tal alimento. Ou seja, é todo um pensamento criado em torno do seu caso. Por isso que o acompanhamento faz toda a diferença e essa dieta pensada exatamente para você também faz toda a diferença. Uma outra coisa que acontece, as pessoas não percebem, e eu vou te contar como você vai descobrir se você está exagerando, é exagero nas porções. Ah, mas a pessoa é saudável, minha alimentação é muito saudável. Mas quando você vai ver, é uma pessoa que exagera nas porções. E quando você exagera nas porções, o seu corpo simplesmente não vai acabar com aquela gordura localizada, porque ele está recebendo energia o tempo inteiro. Lembra que eu falei que o negócio de beliscar durante o dia? Beliscar durante o dia atrapalha o seu emagrecimento, porque o tempo inteiro seu corpo está ali recebendo uma fonte de energia. Então, ele não precisa pegar do estoque dele. E não importa se é saudável ou não, né? As calorias não importam nesse caso se veio do mamão ou do leite condensado. Importa que ele vai receber e vai usar aquilo ali e não vai gastar o seu estoque. E existe solução para isso. Calma que tá tudo certo, para você ter o controle dessa porção. É algo tranquilo de se fazer, inclusive. Tem algumas regrinhas que você pode seguir para facilitar isso, tá? Claro que é uma coisa individual, mas que eu vou passar para vocês
mais generalizado, né, para servir para todo mundo. Mas alguns pontos, alguns alimentos, você precisa ter mais atenção. Alimentos mais calóricos, como pasta de amendoim, azeite, queijo, né, que é uma coisa saudável, mas se a pessoa come muitas vezes ao longo do dia, atrapalha. Algumas frutas, que também em exagero vão atrapalhar. Então, nesse material que eu vou enviar para vocês no final, tem toda essa explicação para você conseguir controlar as suas porções. Ah, Mari, quer dizer, então, que é para eu cortar e fazer uma dieta? Não é só isso, é ter consciência das escolhas que estão sendo feitas, é ter consciência que você precisa fazer uma refeição que vai te dar saciedade, e não ficar beliscando o dia inteiro, cada dia comendo uma coisinha, porque de pouquinho em pouquinho, né, lembra do efeito Uber? De pouquinho em pouquinho, acaba que você vai, sim, estar cometendo um excesso, e aí chega no final do mês, aquela hora que você vai pesar, vai dar ruim. E o último ponto é aquele ponto que passa despercebido por todo mundo, e você nem imagina, mas a sua gordura abdominal tem tudo a ver com seu intestino. Se você é a pessoa que vive o efeito sanfona, que assim há muito tempo vem nesse engorda e emagrece, você é uma pessoa que já passou por uma ciclagem de peso. A gente chama de ciclagem de peso. O que é? É o engorda e emagrece. Qualquer pessoa que já passou por essa ciclagem de peso, ela vai ter uma dificuldade maior para emagrecer. E os estudos mostram que essa pessoa que já passou pelo efeito sanfona, ela tem várias alterações. É uma pessoa que vai ter mudança no intestino. O simples fato de você engordar e emagrecer muda as bactérias que estão presentes no seu intestino. E isso dificulta o seu emagrecimento, porque o intestino cuida de várias coisas. O seu intestino cuida da sua ansiedade, o seu intestino cuida da sua saciedade, então isso pode atrapalhar muito. Outra coisa, uma pessoa que já vem de um efeito sanfona de muito tempo, é uma pessoa que tem uma mudança na composição corporal. Cada vez que você engorda e emagrece, você termina o processo com um peso maior do que você tinha antes. E a composição corporal vai ficando cada vez pior. Cada vez que você passa por um efeito sanfona, você reduz a quantidade de músculo que você tem no seu corpo e aumenta a quantidade de gordura corporal. Então, pense muito antes de começar uma dieta que você está meio assim, quer fazer só para emagrecer, para aquela festa, para aquela viagem, tome cuidado. Outra coisa, pessoas que passaram pelo efeito sanfona têm alteração, inclusive, no sistema imunológico. Essa pessoa, ela vai produzir mais substâncias inflamatórias e menos substâncias protetoras. São substâncias que protegem o nosso corpo, por exemplo, de inflamações e tudo mais. E também é uma pessoa que vai ter mais chance de desenvolver resistência à insulina. E se ela já tinha resistência à insulina, o efeito sanfona piora tudo isso. Ou seja, é mais seguro você estar acima do peso do que viver no efeito sanfona. E aí, sempre que eu falo isso, e a pessoa escuta isso, a pessoa se choca, ela pensa, Mari, então quer dizer que eu não tenho que mudar, que eu tenho que viver acima do peso? Não, não é nada disso. Peraí, gente, minha bateria tá acabando. Eita. Não, não quer dizer que você tem que viver acima do peso, não é isso, mas é para você pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer aquela dieta que você sabe que não vai ser legal, que vai ser super restritiva, que você não vai conseguir depois manter, mas você pensa assim, ah não, mas é só para dar um gás, né? É só para começar, depois eu faço uma coisa mais tranquila, ou então, ah não, mas é só para essa viagem, porque eu preciso emagrecer rápido. Pense a longo prazo, porque o crime não compensa. Depois vai ser muito pior. E aí, outra coisa que precisa mudar, foi uma coisa que eu falei nos stories hoje, é que você precisa parar de pensar que a solução para o seu emagrecimento é uma reeducação alimentar. Porque, na verdade, é muito mais do que isso. A reeducação que você precisa é uma reeducação mental. Tudo que está por trás das escolhas que você faz, se você decide comer o combo que você comprou no iFood no final de semana,
se você decide fazer exercício físico ou não, se você decide comer aquela salada ou não, antes de tudo isso acontecer, teve um comando mental. E se você não atuar nesse problema, nada disso que vem depois muda. Então, pensa só em todas as vezes que você fez uma dieta e desistiu. Foi em várias situações diferentes. Foi em várias situações da sua vida. Os cenários são diferentes, mas tem uma coisa em comum, e todas essas vezes, é que por trás sempre teve uma emoção, uma ansiedade, uma frustração, uma vontade de chutar o balde, um descontrole, falta de inteligência emocional, ou seja, o que precisa ser resolvido está muito além da comida. E nenhuma dieta, nenhuma estratégia que ignore essas emoções vai te ajudar a emagrecer definitivamente. Então, o efeito sanfona, ele é muito doloroso. E muitas vezes a pessoa se sabota porque veio de uma história de efeito sanfona muito intenso. Então, é uma pessoa que, um exemplo que eu dou é muito parecido com relacionamento. Pensa aquela amiga que tem o dedo podre, sabe? A gente fala que a mulher que tem dedo podre, que todo mundo que ela escolhe não presta, por algum motivo. Chega uma hora que essa mulher vai pensar, gente, o problema é comigo. O problema é comigo, não quero mais saber. Então, ela começa a se auto-sabotar para não entrar em nenhum relacionamento. Ela começa a fugir de homem, eu quero saber disso, porque isso traz problema. A mesma coisa acontece com uma pessoa que vem do efeito sanfona, porque ela sabe, gente, eu tento, não consigo. Chega uma hora que a menor tentativa que você faz para emagrecer, imediatamente já surge uma autossabotagem e você desiste. Então, o efeito sanfona, além de tudo que eu já falei, ele também acaba com essa iniciativa, porque você começa a se auto-sabotar. E o segredo aqui, então, é o quê, Mari? Como é que eu faço, então? Como é que eu resolvo? O segredo não é não ter ansiedade, ou não ficar frustrada, ou não ficar estressada. O problema, o segredo, na verdade, é ter inteligência emocional para saber lidar com cada uma dessas situações. Para você passar por um momento de frustração muito grande, passar por um momento de ansiedade muito grande, mas você conseguir depois continuar a vida tranquila, rapidamente. Não precisar passar o mês inteiro sofrendo por um episódio de ansiedade e que depois disso você comeu e não conseguiu mais voltar à sua rotina. Isso se chama inteligência emocional. Mari, como que desenvolve? É fácil? Não é fácil. É um processo. Mas é possível. E se é possível, e se tem gente fazendo, se tem gente que há um tempo atrás estava com você, sentada aí, me ouvindo, e essa pessoa conseguiu, também dá para você conseguir. Então, também é possível para você. Lembra que eu falei, não deixe essa vozinha que está aí dentro, essa autossabotagem, te levar nesse processo. Então, entenda que é possível, não é fácil, não é simples, mas é possível. No começo, exige uma dedicação, mas depois, gente, o resultado. Pensa no resultado, pensa na satisfação, pensa no depois. Porque se a gente foca muito no processo e na parte que a gente julga ruim, acaba mesmo com a força de vontade da pessoa. Ninguém vai querer sofrer. Então, pensa no lado positivo de todo esse processo e saiba que é totalmente possível incluir isso na sua rotina. Então, resumindo tudo que eu falei, eu vou enviar esse resumo no material também, como eu já disse várias vezes, vai estar tudo lá explicadinho, mas algumas coisas importantes para você focar nesse momento. Primeiro, pare de cometer os mesmos erros. Antes de mudar qualquer coisa, antes de pensar em fazer uma nova dieta, preste atenção em quais erros você está cometendo no momento e pense em como você pode corrigir esses erros. Pare de cometer os mesmos erros. Segundo passo, faça exames. Se você é uma pessoa que está há muito tempo sem fazer exame, não sabe nem o que está rolando, talvez você é a pessoa que está com medo de fazer exame, porque sabe que o negócio não vai estar bom, faça seus exames, porque ali a gente vai descobrir muita coisa, e ali a gente vai descobrir algo que pode acelerar o seu emagrecimento, e que vai resolver esse problema de, Mari, eu faço tudo e não emagreço. Então, faça exames, porque faz muita diferença, tá?
E, por último, acelere seu metabolismo. Como que eu acelero meu metabolismo, Mari? Seguindo tudo que eu falei aqui. Como assim tudo? Exercício físico, principalmente. Corrigindo os erros que você comete na sua alimentação. Só isso, gente, já altera muito o seu metabolismo, que pode estar lento. Não é algo que vai ser revolucionário, que vai mudar, que você vai tomar. É no dia a dia. É a mudança simples que vai trazer o resultado que você quer. A gente tem uma tendência a romantizar e a criar uma ideia que vai ser algo super revolucionário. E você já andou por esses caminhos super revolucionários. Talvez você já fez low carb, você já fez jejum, você já tomou remédio, talvez você já fez bariátrica, você já fez uma lipo e o problema está aqui. Ou seja, não é por esses caminhos que o resultado está. Então, vamos no básico. Primeira coisa, pare de cometer os erros que você anda cometendo e dê um passo atrás para corrigir isso. Faça seus exames, lembrete importante, faça seus exames, vamos cuidar desse metabolismo. E se você é uma pessoa que ouviu tudo isso e entendeu que você precisa dar um passo a mais, ou se você é uma pessoa que ouviu tudo isso e entendeu que para você já foi suficiente o que eu falei, pode acontecer. São dois casos diferentes. Então, tem gente que vai ouvir, vai falar assim, Mari, foi ótimo, foi suficiente, é isso aí, já vou aplicar, para mim é o que eu preciso. Ótimo, depois teremos mais encontros, quero você aqui de novo. Mas se você é a pessoa que fala assim, Mari, eu cometo muitos desses erros, eu me vi em muitas dessas situações, mas não consigo mudar. Eu já sei de tudo isso, mas não mudo porque não sei. Por algum motivo, não consigo mudar. Provavelmente você é uma pessoa que precisa de um acompanhamento, que precisa de alguém do seu ladinho ali, te ajudando, te falando o que tem que ser feito, te mostrando, porque sozinha a gente tem uma tendência a desistir muito mais rápido. Se é o seu caso, eu estou abrindo hoje 3 novas vagas para o meu programa de emagrecimento. E presta atenção, porque é a última vez que esse programa vai ter vagas desse jeitinho. Depois vai mudar tudo, vai mudar valor, vai mudar estrutura, então fique atento. Como que funciona o programa, gente? O programa, ele é ideal para mulheres que já tentaram vários tipos de dieta. Para você que já tentou emagrecer e quer acabar com o efeito sanfona. O programa, ele inclui 3 consultas completas comigo, que pode ser presencial ou online, 3 retornos, que são online, para a gente conversar o que a gente programou durante a consulta, o que deu certo, o que não deu. O suporte pelo WhatsApp, então o tempo inteiro pode me mandar mensagem à vontade. Um planner de emagrecimento, que infelizmente eu não estou com o planner aqui hoje, porque entreguei todos que eu tinha hoje, então não estou com o planner aqui agora, mas é um planner que as meninas gostam muito, que ajuda muito na organização. E você também recebe várias estratégias para as principais dificuldades do emagrecimento. Ansiedade, final de semana, bebida alcoólica, preguiça, fome noturna, viagens e tudo mais. Tudo isso você vai aprender na prática como fazer. Então, não é simplesmente tenha força de vontade e vença a ansiedade. Não, é o passo a passo para vencer essa ansiedade. E aí, o valor da minha consulta avulsa é de R$180. Quando você faz parte do programa, cada consulta passa para o valor de R$150. E você pode parcelar esse valor em 12 vezes de R$37,50. Ou seja, sem desculpas. E o programa, gente, o que eu percebo na prática é que ele garante um comprometimento muito maior e um resultado também muito melhor. Então, hoje em dia, praticamente, eu quase não tenho mais pessoas que passam comigo de consulta avulsa. Porque se você quer emagrecer, e se o emagrecimento não é de 3 quilos, de 2 quilos, provavelmente você vai precisar de um acompanhamento maior. Então, isso gera um comprometimento, porque você sabe que você vai voltar, você vai me ter ali do seu lado todo dia perguntando, toda semana, o que está acontecendo, e o resultado vai ser melhor, porque você vai estar mais comprometida. Tanto porque você se comprometeu, tendo o programa de 3 meses, mas também porque você vai ter resultados, e os resultados
vem surgindo, a gente vai ficando mais... vai sendo incentivada pelos resultados, né? Fica mais animada. E para as pessoas que estão nesse encontro VIP, vai ser a última vez desse valor e temos um bônus. Sim, para quem está nesse encontro VIP e me mandar mensagem nas próximas 24 horas falando, Mari, eu tenho interesse pelo programa Emagrecimento Descomplicado. Além de ter o programa por esse valor, você ainda vai receber um kit de emergência de marmitas saudáveis, que eu amo. Esse é um bônus, gente, que é de uma parceira. Eu tenho vários parceiros, né, de marmitas saudáveis, comidinhas saudáveis, e eu percebo que uma grande dificuldade das pessoas é de organização. Então, eu incluí esse kit para te ajudar. É um kit com algumas marmitinhas congeladas para você manter em casa. E aí, quando tiver na hora, sei lá, do jantar, não sei o que comer, o lanche, não tem nada para comer, meu Deus, vou ter que pedir uma pizza. Você vai ter o seu lanche lá congelado, você vai tirar de lá e vai estar pronto, delicioso, que inclusive trago aqui muito de degustação no consultório, o pessoal ama, de marmitinhas para te ajudar. Então, além da vantagem financeira, além do acompanhamento de todas as estratégias que eu falei e de tudo isso feito de forma individual, ainda tem o bônus das marmitinhas saudáveis. E, como eu disse, essa vai ser a última oportunidade nesse valor. Depois disso, passadas 24 horas que você está aqui vivendo, já será outro valor. Então, é a última oportunidade desse jeitinho, com esses bônus. Se você tem interesse, me chame lá no WhatsApp, porque vai ser um prazer te receber e poder te ajudar. Mari, e como que eu faço para receber esse material todo que você estava falando aí, esse negócio todo, tudo explicadinho? Para receber esse material, é muito simples. Você vai tirar um print, uma foto desse vídeo aqui, dessa situação, dessa reunião. Tira um print, me marca nas redes sociais, pode ser nos seus stories, enfim, nas suas redes sociais, marca lá, @MarianeSantana_Nutri, que você vai receber esse material. Mari, o meu Instagram é fechado, meu Instagram é privado, sem problemas. Vai lá, posta e me chama e fala, Mari, postei, mas o meu Instagram é fechado. E aí, deixa eu voltar aqui agora. Cadê? Peraí, gente, como que para? Ai, aqui. Deixa eu voltar. E aí, agora, quero saber quem ficou comigo aqui até o final. Deixa eu tirar uma foto, inclusive, disso, desse nosso encontro. Para postar, claro. E posta lá, tira o print, me marca, posta. E se tiver dúvida, me mande aqui no chat agora, podemos conversar, temos esse tempinho. Se tiver dúvida sobre alimentação, sobre tudo que eu falei em relação à perda de peso, a hormônios, a exames, conte-me aí. Temos esse tempinho para conversar. Me contem também se te ajudou de alguma forma, se foi legal, se valeu a pena estar aqui comigo esse tempinho. Sugestão de outros temas para a gente fazer outras conversas. Porque ter ideia de tema, né, gente, não é fácil. Então, adoro sugestões, tá? Esse encontro aqui, eu estou gravando ele e vou disponibilizar para vocês que estavam aqui me assistindo, porque vai que surge uma dúvida sobre o exame que eu falei, e você agora fez o exame e esqueceu quanto que tinha que estar, qual exame que tinha que pedir, enfim, vai ficar gravado, eu vou te enviar esse link, posta o print nas redes sociais, me marca para você receber o material e volte sempre. Então, sempre que tiver encontro, quero vocês aqui comigo e quero também participação, hein, gente? E atitude, como eu falei, não é entretenimento, não é só para ficar assistindo, não. Tem que colocar em prática, que é só assim que tem resultado, tá bom? Coloque em prática, porque é aí que o resultado vem. E muito obrigada. Quero
Lembrar que, olha aqui, temos uma perguntinha. Sou magra, mas o problema é só a gordura abdominal. Sim, nesses casos, gente, quando você já não está assim acima do peso, mas a gordura abdominal ainda incomoda, a gente pode seguir por dois caminhos. Ou a gente vai focar na perda de peso realmente, e aí, nesse momento, a gente tem que estar ciente de que o corpo, ele não vai perder só onde a gente quer, né? Então, você pode emagrecer e perder gordura, por exemplo, no quadril, que você não queria, nos seios, que você não queria, pode acontecer. Mas, se fosse uma quantidade bem significativa, vai ter que rolar essa perda de peso. Se você já fez uma dieta, já emagreceu, e ainda assim essa gordura localizada te incomoda muito, aí é o caso de investir em procedimentos estéticos. Tem muitas pessoas que a gente faz um tratamento, emagrece, mas não perde essa gordura localizada, que a gente chega na conclusão de que realmente o procedimento estético vai ser o melhor. Porque senão aquela pessoa vai ter que emagrecer muito mais para ter esse resultado naquele local. Então, tem esses dois casos. Se já fez dieta, já mudou, já emagreceu e não saiu aquela barriguinha, vai nos procedimentos estéticos. Procure uma boa profissional que vai te ajudar. Se não, aí a gente precisa realmente focar no emagrecimento para perder peso e depois, talvez nem vai precisar de nenhum procedimento estético, né? Já vai ser o suficiente. Então, é isso. Adorei estar aqui com vocês. Eu adoro esses encontros de poder conversar. Se deixar, eu vou falando, porque o assunto rende, é assunto para metro. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço muito e nos vemos no próximo. Vou marcar e vou avisar. Realmente, né, como a Cris falou aí, o processo não é fácil, não é simplesinho, mas é necessário, é importante e vale a pena. O mais importante é isso. No final, vale a pena. Todo mundo que já passou pelo processo, chegou no final, com certeza diz que vale a pena. Então, você está no caminho certo. Não é fácil, mas é possível e dá para fazer sem tanto sofrimento, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Aguardo vocês, viu? Tchauzinho.